Sou o Pedro, vou mostrar aqui esse estudo sobre o efeito que os congestionamentos têm nos acidentes de trânsito, olhando para a cidade de São Paulo. Esse aqui foi o meu TCC do MBA em Inteligência Artificial e Big Data, orientado pelo professor Caetano Ranieri. Introduzindo aqui a problemática, acidentes de trânsito são um problema, né? Ao longo dessa apresentação, cerca de 18 acidentes de trânsito devem ocorrer no estado de São Paulo. Esses acidentes têm impactos bastante amplos e até desiguais na sociedade e causas bastante diversas e complexas. Então, essa pergunta é se os congestionamentos são uma dessas causas. Porque se por um lado a gente tem mais veículos trafegando em maior entropia, por outro a gente tem menos velocidade desses veículos. Os estudos relacionados identificaram uma variabilidade bastante grande de resultados, tanto não identificando correlação, tanto mostrando que sim, congestionamentos causam acidentes, tanto identificando um comportamento mais complexo entre esses dois fenômenos. Essa variabilidade é explicada pelo volume de dados que cada estudo considera, pela granularidade, ou seja, a dimensão de tempo e espaço, pelo tipo de via que é estudado em cada uma das propostas e principalmente o comportamento no trânsito ele tem aspectos culturais. Então estudos que olhem para cada cidade específica são bastante pertinentes. Nossa proposta aqui foi pegar dados da cidade de São Paulo, de congestionamentos e acidentes, aplicar modelos de inteligência artificial para extrair conhecimento e responder nossa pergunta. Começando pelo processamento de dados, nós pegamos dados da CET para os congestionamentos e do Detran de São Paulo para acidentes. Juntos eles têm mais de 900 mil registros, contemplando 2019 a 2023. E um primeiro desafio foi a estruturação desses dados, porque eles são descritos em linguagem natural, aqui os congestionamentos, que dificulta a aplicação de modelos. Então a gente organizou os dados num formato de grafo, que é uma estrutura com pontos e ligações entre esses pontos. Então colocamos os registros de ambos os fenômenos nessa estrutura comum. Resultou em mais de 5 milhões de arestas preenchidas, e então a gente consegue aplicar modelos aqui de agrupamento para identificar quais dessas arestas estão correlacionadas. Então aqui a gente tem o resultado, em azul, por exemplo, um grande evento com diversas vias congestionadas e até alguns acidentes que ocorreram simultaneamente e em localidades próximas. O algoritmo que se comportou melhor aqui foi o DBScan, que é um agrupamento por densidade, que consegue identificar clusters aqui, agrupamentos de formatos mais arbitrários e não só esféricos. Tendo os eventos agrupados, foram 83 mil eventos agrupados, a gente consegue aplicar modelos de regressão, que é para tentar identificar a correlação entre a variável que a gente quer estudar o comportamento, no caso a ocorrência e a gravidade dos acidentes, e as variáveis satélites, que podem ou não estar correlacionadas com ele, no caso os congestionamentos, hora e dia da semana, e a quantidade de graus dos vértices que diz sobre os cruzamentos presentes naquele trecho de via. Uma análise primeiramente mais descritiva já indica que os congestionamentos e acidentes não ocorrem em conjunto. De todos os eventos agrupados, apenas 5% deles contêm os dois fenômenos. A gente também consegue identificar algumas análises sazonais e o efeito da Covid-19, por exemplo, nos congestionamentos, que foi menor nos acidentes de trânsito. Assim, os resultados da regressão em diversos modelos polinomiais identificaram uma correlação inversa entre o tamanho do congestionamento e a gravidade dos acidentes. Ou seja, quanto maior é aquele trecho de lentidão, menor é a probabilidade de acontecer um acidente e menor é a gravidade desse acidente se ocorrer. Portanto, existe uma correlação inversa entre os congestionamentos e os acidentes, que explica 40% da variabilidade dos registros. Ou seja, existem outras causas aqui que a gente não contemplou, como embriaguez ao volante, chuva, entre outros. Mas essa correlação ela é estatisticamente significativa, que significa que a chance dela surgir ao acaso é muito pequena. Então, de fato, quanto mais congestionamentos, menor é a intensidade dos acidentes. Mas isso esconde uma variável implícita aqui, porque quanto mais congestionamentos, menor é a velocidade dos veículos, e quanto menor a velocidade, menor é a intensidade dos acidentes. Isso sugere que se a velocidade dos veículos fosse regulada de forma mais inteligente, talvez essa correlação fosse cada vez mais fraca. Portanto, outros resultados aqui é a própria metodologia de investigação e as técnicas de visualização e estruturação dos dados, e a oportunidade aqui de trabalhos futuros, como enriquecimento com outros dados e outras fontes de Big Data, por exemplo, de aplicativos,
a disponibilização dessas visualizações e resultados de forma online e análises mais especializadas, olhando para vias específicas e os resultados de eventuais ações de regulação de velocidade possam ter na redução dessa correlação. Agradeço e convido todo mundo para ver o estudo completo que vai estar aqui na descrição.